Bom dia, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar de mais um assunto relacionado ao nosso sistema nervoso. Porém, é um assunto um pouquinho chato que a gente vai trabalhar qual que são os mecanismos de ação das drogas no nosso sistema nervoso, certo? A gente sempre ouve falar por aí que as drogas, independentes delas serem lícitas, né, que são aquelas drogas permitidas, né, por lei a maiores de 18 anos, e temos as drogas ilícitas, que são aquelas que não são permitidas para ninguém, né, nem para maiores nem menores de 18 anos. Lembrando que todas as drogas elas só são liberadas para maiores de 18 anos, então os adolescentes não podem fazer uso dessas drogas, porque não somente nos adolescentes, mas principalmente em todas as pessoas que são usuários de determinados tipos de drogas, elas estão sujeitas a algumas complicações que a gente vai tentar entender algumas delas na nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos à nossa aula sobre drogas. Bem, gente, então como eu falei, as drogas, elas têm uma ação no nosso sistema imunológico, nosso sistema nervoso, desculpa. E como que é essa ação? Bom, a gente aprendeu quando nós estudamos neurônios que para que ocorresse a propagação do impulso nervoso, lá nas sinapses, que era a região entre dois neurônios, né, que se comunicavam, aquele espaço entre os dois neurônios, eram produzidas substâncias chamadas neurotransmissores, que iriam estimular a ação, né, no outro, a propagação do impulso nervoso ou inibir. Então a gente já falou um pouquinho sobre neurotransmissores. Então o que as drogas, de maneira geral, elas fazem? Elas vão agir, né, na produção desses neurotransmissores. E um dos neurotransmissores relacionados ao uso das drogas são a dopamina. Então, o que as drogas fazem? O álcool, né, o crack, a cocaína, entre muitos outros tipos de drogas, elas vão agir estimulando os neurônios a liberar dopamina, que é então o neurotransmissor relacionado à sensação de prazer, né? É como se fosse a serotonina, né? Que também é um neurotransmissor muito comentado. Mas a dopamina também está relacionada àquela sensação, né? De prazer, de calmaria, de relaxamento. Então, a maioria das drogas, elas vão induzir, elas vão agir, né, através da corrente sanguínea, elas vão até o nosso sistema nervoso central e vão induzir a síntese de dopamina. Qual o problema relacionado a isso? Ela aumenta os níveis de dopamina. À medida que o usuário vai fazendo uso contínuo da droga, os índices de dopamina eles vão aumentando, né? Eles tendem a aumentar. Então a droga ela age promovendo a maior produção de dopamina, que é o neurotransmissor que vai agir no impulso nervoso. Por isso que a maioria das drogas elas agem em todo o nosso, em todas as funções relacionadas ao nosso sistema nervoso, seja ele central ou periférico. Então ela vai agir induzindo a síntese de dopamina. Uma vez que ela induz a síntese de dopamina, o que vai acontecer? Os neurônios vão ficar sempre acostumados a produzir aquela grande quantidade de dopamina, se a pessoa faz uso contínuo, lógico, né? Então, mesmo aquelas pessoas que tentam parar de usar drogas, o que acontece? Quando elas chegam nos locais onde elas faziam uso, né, da droga, ou num bar, ou numa festa, ou no local, mesmo sem usar a droga,
a pessoa ela tem a mesma sensação antes do uso da droga, porque os neurônios já se acostumaram a produzir elevados índices de dopamina. Então a pessoa acaba, mesmo que ela tenha anos de abstinência, ou seja, mesmo que ela tenha anos sem usar a droga, se ela voltar a locais em que ela fazia consumo, que trazem na lembrança, né, o uso da droga, ela pode ter uma recaída devido à indução, né, da produção de dopamina pelos neurônios, que vai dar toda aquela sensação que ela tinha antes de usar. Seja a euforia, o medo, a ansiedade de estar indo lá comprar, principalmente se for uma droga ilícita, né? Então, ela acaba podendo ter recaídas devido ao aumento da produção de dopamina, porque os neurônios acostumaram. Esse fenômeno em que a pessoa ela sente a vontade, todos os estímulos externos, né, ambientais, associados à elevação do nível de dopamina pelos neurônios sem o uso da droga, que antecederam o uso da droga lá no passado, é chamado de fissura. Por isso que muitos usuários, mesmo após anos sem usar, aquela lembrança de voltarem ao local ou conviver com determinadas pessoas que estão usando, né, trazem para elas a vontade novamente de estar reutilizando a droga. Então, por isso que é muito difícil um viciado, né, parar de usar droga. Uma outra questão também relacionada a isso, um outro fenômeno também relacionado a isso, é o chamado, né, tolerância. O que é a tolerância a certa droga? Pelo fato da droga ela agir no nosso mecanismo de transferência do impulso nervoso através da elevação dos níveis de dopamina, chega um momento que os neurônios eles não conseguem produzir a quantidade necessária para dar aquela euforia, aquele prazer para aquela pessoa. E isso ela acaba tendo que recorrer a outras drogas mais pesadas. Então esse fenômeno é chamado de tolerância. Os neurônios eles não conseguem produzir dopamina no nível elevado para promover a sensação de prazer. E a pessoa acaba então indo procurar novas drogas mais potentes, o que é o problema também relacionado ao uso das drogas. Todo esse processo, né, que eu estou falando com vocês é chamado de mecanismo de tolerância, né, que a pessoa, mesmo com o tempo, devido a ela fazer o uso contínuo da droga, ela acaba, né, vindo a ter necessidade de usar drogas mais elevadas, mais potentes, para aumentar ao nível, né, de ter efeito no organismo os níveis de dopamina. Esse sistema da produção de dopamina é chamado de sistema de recompensa, ou seja, eu utilizo a droga faz meus neurônios elevar meus níveis de dopamina. E tudo isso tem relação tanto ao vício como à sensação que eu tenho após o uso de um determinado tipo de droga, seja ela o álcool, o cigarro, a maconha, o crack, a cocaína, certo? Bem, um dos tipos de drogas que a gente vai falar mais assim especificamente é o álcool, né? O álcool é uma droga lícita, é liberado por maiores de 18 anos, porém, como qualquer outro tipo de droga, ele vai agir no nosso sistema imunológico através desse sistema de recompensa, induzindo o aumento da produção de dopamina. Só que o álcool ele não age somente no nosso sistema nervoso central, ele vai agir também no nosso fígado, e por isso as pessoas que usam, né, continuamente álcool em excesso, elas podem vir desenvolver problemas relacionados ao fígado. Mas vocês podem estar se perguntando, professora, mas como que a droga chega no nosso sistema nervoso central, no nosso encéfalo?
Bom, a droga ela chega em todas as partes do nosso corpo através da corrente sanguínea. O álcool, uma vez que ele é ingerido, ele vai ser absorvido lá no intestino, né, pelas microvilosidades, né, do intestino delgado, e acaba chegando na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, parte vai para o fígado, né, onde vai iniciar um processo de desintoxicação, porque o organismo reconhece o álcool como se fosse uma substância tóxica, né, tóxica mesmo, e parte vai chegar ao nosso sistema nervoso central. Uma vez no nosso sistema nervoso central, o que acontece? O que o álcool faz? Ele vai levar então ao que a gente chama, né, de mecanismo de recompensa. Ele vai elevar os níveis de dopamina, dando, né, a sensação de prazer através do seu uso. Além disso, o álcool ele também vai agir na produção de outros neurotransmissores, como os chamados neurotransmissores inibitórios. O que são neurotransmissores inibitórios? São neurotransmissores que bloqueiam a transferência do impulso nervoso, tá? Então, são neurotransmissores que impedem que o impulso nervoso seja passado de um neurônio a outro e a pessoa então não realiza essa função direito. Por isso que o álcool é classificado como uma droga depressora, porque ela induz, né, ou não estimulante, porque ela induz a síntese de neurotransmissores inibitórios. Bom, o que são esses neurotransmissores? O que vai levar a isso? A gente vai ter então a tontura, né, porque ela vai agir lá no bulbo, a pessoa vai ter problemas no movimento, por isso, né, que a pessoa, né, não consegue fazer o 4, enfim, ela fica tonta, ela anda cambaleando, enfim. Então isso é devido à ação do álcool na produção, quer dizer, dos neurotransmissores inibitórios. Além disso, ela vai agir também, né, na produção de serotonina. O que é a serotonina? A serotonina ela é muito parecida com a dopamina. Ela é um neurotransmissor também relacionado à sensação de prazer e euforia. Então, o álcool, além de induzir o aumento da produção de dopamina, dando aquela sensação de prazer, ela também aumenta a produção de serotonina, aumentando essa sensação de prazer e a pessoa fica eufórica, animada, muitas vezes até violenta, porque a euforia chega a níveis muito elevados, essa produção de serotonina. Bom, o que o uso do álcool leva em excesso, né? O que ele leva quando ele é consumido em excesso e de maneira contínua, mesmo sendo uma droga lícita? Bom, primeiro a pessoa pode desenvolver diversos problemas no fígado, como eu falei, o fígado vai agir, né, tentando eliminar aquele álcool através do nosso organismo, e também ele vai agir, né, podendo desencadear uma cirrose, que é a disfuncionalidade do fígado. Nas aulas passadas a gente estudou, né, a função do fígado. O fígado desempenha inúmeras funções, então a pessoa vai ter todas aquelas funções desempenhadas pelo fígado comprometidas numa cirrose, por exemplo. Além da cirrose, a pessoa pode desenvolver diabetes, né, problemas cardíacos, porque devido à grande euforia a gente tem a contração de vasos, né, sanguíneos, e com isso a pessoa acaba desenvolvendo também um problema de pressão alta e em alguns casos até mesmo a depressão, porque a pessoa ela não consegue suportar aqueles altos índices de euforia produzidos pela dopamina e pela serotonina. Bem, uma outra droga lícita que é muito consumida, infelizmente, é o cigarro. O cigarro, como a gente já deve ter observado, né, a questão das substâncias que formam o cigarro, além de várias substâncias tóxicas que o cigarro tem, ele também vai ter a nicotina, que é o principal componente presente no tabaco, que é a planta que produz, né, de onde eles fazem, né, o cigarro.
O que a nicotina faz? A nicotina vai agir induzindo essa produção de dopamina, como eu expliquei lá no início. Por isso que eu falei assim, de uma maneira geral, a maioria das drogas, elas induzem a produção de dopamina. Além disso, como a pessoa tenta parar de fumar, o que está muito relacionado à dificuldade das pessoas em pararem de usar o cigarro, é o que? Como eu falei, a nicotina ela induz o aumento de dopamina. Quando a pessoa para de fumar, tenta parar de fumar, nos primeiros dias após a ausência do cigarro, o que acontece com a pessoa? O neurônio ele passa a não produzir dopamina. E para compensar, essa perda, né, de não produção de dopamina, os neurônios vão produzir um outro neurotransmissor chamado noradrenalina. A gente estudou a noradrenalina no sistema nervoso simpático e parasimpático, lembram lá? Se não lembram, dá uma relidinha na PNPs lá que a gente viu lá no início. Então, o que acontece aqui? Qual que é o sintoma associado à noradrenalina? A noradrenalina ela vai dar aquela sensação de irritação, então ela é totalmente o contrário da dopamina. A noradopamina ela vai dar a noradrenalina, desculpa, ela vai dar a sensação de estresse, a pessoa fica estressada, nervosa, agitada e muito irritada. Então, por isso que as pessoas, quando elas iniciam o processo de tentar parar de fumar, é tão difícil, porque elas têm de problemas sociais, né? Ela tem problemas no trabalho, porque ela fica muito irritada, muito agitada, ela não consegue se concentrar devido ao nosso organismo produzir, na ausência de dopamina que foi induzida lá pela nicotina, a gente tem a produção da noradrenalina, que vai ter todos os efeitos contrários da dopamina, né? A noradrenalina ela vai induzir irritação, estresse, agitação, então a pessoa ela fica muito irritada. Uma outra questão muito importante relacionada ao cigarro, então por favor meninos, não comecem a fumar, porque nessa fase a gente tem a bobeira, né, de querer ser mais descolado, né, utilizando cigarros, que é um problema muito sério, que é qual que é o efeito do uso prolongado do cigarro. Ele vai destruir células relacionadas ao nosso sistema respiratório. Dentre essas células, a gente tem os alvéolos pulmonares, que são as regiões lá nos pulmões que fazem, né, as trocas gasosas, ou seja, a gente capta oxigênio do ar atmosférico que entrou nos nossos pulmões e libera gás carbônico através dessa estrutura chamada alvéolo pulmonar. Uma vez destruído esse alvéolo pulmonar pelo cigarro, a pessoa vai desenvolver uma doença chamada de efizema pulmonar. O que é o efizema pulmonar? A pessoa ela perde toda essa funcionalidade dos alvéolos e acaba tendo problemas respiratórios muito sérios. E é uma doença que o tratamento é difícil e muitas vezes a única solução, dependendo do nível que se alastrou essa destruição dos alvéolos pulmonares, é através de transplante de pulmão, o que é muito difícil, né? A gente ter órgãos compatíveis, ter órgãos disponíveis para doação. Por isso que esse problema do cigarro ele é tão comentado, é tão falado nas nossas mídias e a gente precisa entender, por isso que é importante a gente entender a nossa fisiologia para a gente estar tentando, né, se tornar cada vez mais saudáveis. Então, qual que é o problema ligado ao cigarro? Além de todos os problemas, né, que a gente falou, a pessoa vai ter que desenvolver vários problemas respiratórios, inclusive o enfisema, como eu falei, e além disso, a pessoa tem muita dificuldade de parar de fumar, devido a essa questão das alterações de humor, por conta, né, da produção da noradrenalina, devido à nicotina não estar mais estimulando a produção de dopamina.
Bom, e para fechar, eu vou falar rapidamente, lógico que daria para a gente fazer, né, uma aula de cada tipo de droga, mas esse não é o foco. A gente tem que tentar associar essas drogas com o nosso sistema nervoso, que a gente já estudou. Então, uma das drogas muito comentadas e que são drogas ilícitas, ou seja, proibidas por lei o seu uso, a gente tem o crack e a cocaína. O que essas drogas elas vão fazer no nosso sistema nervoso? Elas vão agir, né, destruindo os neurônios, principalmente, né, vão alterar toda a nossa fisiologia, inclusive agindo nesse sistema de recompensa que eu já expliquei para vocês, a dopamina. E além disso, elas também vão agir no nosso sistema cognitivo. O que é isso? Aquela parte do nosso sistema nervoso central que estão associadas às nossas memórias, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, e alterar tudo aquilo. Por isso que a pessoa, após o uso, né, do crack ou da cocaína, ela inicialmente vai sentir o prazer devido ao aumento da produção de dopamina, né? E a longo prazo, né, ela pode desenvolver o que a gente já falou, né, de mecanismos de tolerância, porque elas não vão agir mais. E como que essas drogas, elas são potentes, a pessoa pode não achar mais, né, uma droga mais potente para fazer o uso, então o uso vai se tornar cada vez mais contínuo em um curto período de tempo. Por isso que é perigoso, a gente tem que sempre estar ficando longe desses tipos de drogas, né, de todos os tipos, mas principalmente dessas, que elas são muito potentes e a potência delas não consegue ser superadas, e a longo tempo de uso a gente acaba se tornando tolerantes e buscando, né, usar mais e mais em menor período de tempo. Além disso, né, como eu falei, essas drogas elas vão agir no nosso sistema de sensação, vai alterar todas as nossas sensações, as nossas memórias. A gente pode criar paranoia, alucinação, ver coisas que não existem, né? Alucinações, inclusive desencadear problemas psíquicos, né? Relacionados a essa parte cognitiva do nosso sistema nervoso, que estão associados, né, à nossa visão, às nossas memórias e ao nosso aprendizado, né? E a pessoa então pode desenvolver, né, depressão, esquizofrenia, várias outras síndromes. Então essas drogas, por elas serem potentes, né, o crack e a cocaína, elas têm um poder de vício muito elevado, porque os níveis de dopamina que elas induzem são muito elevados. E a tolerância a essas drogas também é rápida, então a pessoa ela acaba querendo buscar coisas mais fortes e, por não conseguir, acaba usando mais e mais e mais, por isso, e alterando toda a vida social, psíquica, sentimental da pessoa. Então a pessoa ela perde totalmente a noção do que é certo, do que não é certo, por isso que elas tendem a roubar para acabar com aquela vontade. Então, de uma maneira geral, gente, como que é o mecanismo de ação da droga? Através dos sistemas de recompensa. Todas as drogas, independentes delas serem lícitas ou ilícitas, elas vão agir através desse sistema. Além disso, elas também vão estar, né, alterando toda a nossa fisiologia do nosso sistema nervoso, que a gente já estudou, né? Seja a propagação do impulso nervoso, seja quando a gente percebe o ambiente, elas alteram, independente de qual tipo seja. A gente pode desenvolver tolerância à droga, né? Porque os neurônios acostumam a produzir uma grande quantidade de dopamina. Com o passar do tempo, esse elevado nível de dopamina não tem efeito nenhum. Então a tendência é buscar mais e mais, aumentar esses efeitos, que é a tolerância. E por fim, só para a gente fechar, uma coisa que eu falei, que eu esqueci de comentar com vocês sobre a overdose. O que é a overdose? A overdose é o sistema final do uso das drogas, né? Quando há falência de um ou mais órgãos devido ao uso excessivo de determinadas drogas.
Então a pessoa pode realmente vir a óbito e morrer graças ao uso das drogas. Então vamos ficar longe das drogas. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho o mecanismo, para vocês verem a intensidade como essas drogas elas agem no nosso organismo, os problemas que elas trazem, independente se for um simples uso, né, de um álcool, né, uma cerveja ou uma cachaça, enfim. Então, assim, o mecanismo de ação é muito complicado no nosso sistema nervoso, onde elas alteram toda aquela fisiologia que nós estudamos. E então eu peço que vocês, né, fiquem longe das drogas, independente se elas são lícitas ou ilícitas, fáceis ou não de comprar, quando vocês ficarem maiores de idade, né? Então, por quê? Porque elas vão trazer vários problemas de saúde, principalmente relacionados ao nosso sistema nervoso, que foi o tema do nosso estudo. Então, na próxima aula a gente continua nossos estudos e fiquem com Deus e até lá. Qualquer dúvida, né, pode me procurar pelas redes sociais e agora voltando às aulas na sala de aula. Tchau!